O anime que literalmente inventou o drip antes mesmo da moda ser um conceito. Uma série que caminhou para que os seus shonen modernos pudessem correr. Mas, na época, Bleach era o rei indiscutível das vibes. E tudo começa com o arco Agente Shinigami, um prólogo que é basicamente um tutorial de como ser um protagonista principal que deu horrivelmente errado. Abrimos em Karakura Town, que é basicamente a Gotham City das pragas espirituais. Apresentando-nos Ishigo Kurosaki, um estudante do ensino médio de 15 anos com cabelo da cor de um cone de trânsito e uma careta permanente que grita "Eu odeio estar aqui". Ele não é o típico protagonista de olhos brilhantes gritando sobre sonhos. É um herói relutante com uma energia enorme de Kitten que só quer proteger a família e dormir, o que é, honestamente, o modo ar de Gen Z mais identificável que já vi. Mas o pedaço se quebra quando Rukia Kushiki, uma pequena ceifeira de almas, invade o quarto dele e tenta explicar a economia espiritual, só para um Hollow, um monstro gigante mascarado que parece ter escapado de um videoclipe do Slipknot, invadir a festa e ameaçar as irmãs de Ishigo. Isso leva ao momento que mudou a história do anime. Rukia, em um desespero, esfaqueia Ishigo para dar-lhe um pouco de poder. Mas Ishigo, sendo o monstro que é, bebe todo o milkshake dela e acidentalmente drena todo o Heiryoku, transformando-se em um ceifeiro de almas com uma espada tão comicamente grande que parece um glitch de textura em um jogo da Bethesda. E então acontece. A batida cai, antes que você perceba, todos estamos cantando Baby, Now You Feel Like Number One. Essa trilha sonora composta pelo lendário Shiro Sajizu faz mais pelo fator cool do show do que o orçamento de animação inteiro. Convenceu uma geração inteira de crianças que balançar uma faca de cozinha na sala de estar era o auge da excelência estética. Assim começa a saga do monstro da semana, que é basicamente um procedural sobrenatural onde Shigo e Rukia gerenciam um negócio de extermínio de duas pessoas. Enquanto Rukia mora no armário dele como um gremlin e frequenta a escola, levando a situações absurdas que parecem um sitcom febril. Mas, em meio à comédia, o anime começa a apresentar o esquadrão, os amigos leais que seguiriam Ishigo até os portões do inferno. Começando com Orion Minoue, a waifu caótica e boa que gira alho poró e come pão com pasta de feijão vermelho, cuja introdução é surpreendentemente sombria. Assistimos ela ser traumatizada pelo irmão transformado em Hollow, em uma cena que te acerta em cheio com a sutileza de um tijolo, provando que Bleach estava pronto para servir dano emocional junto com a ação. Depois temos Yasutora Shaditsado, um homem cujo nome é literalmente um meme antes dos memes existirem. Um gigachad tão imperturbável pelas leis da física que aguenta uma viga de aço caindo nas costas e simplesmente segue em frente como se tivesse pisado num Lego. Eventualmente desbloqueia um braço que dispara um raio laser porque, bem, por que não? E claro, Uryu Ishida, o Quincy que entra no lobby com uma energia enorme de hater, ajustando os óculos e costurando roupas enquanto declara que os Shinigami são mid e que ele pode deletar ou LOLs mais rápido que Ishigo, iniciando uma competição de contagem de kills que escala de rivalidade amigável para acidentalmente rasgamos um buraco no céu e invocamos um menos grande em tempo recorde. A aparição do menos grande é o primeiro momento oh-shit do anime, onde a proporção da tela parece lutar para conter o tamanho absurdo dessa criatura da classe Gillian. E ver Ishigo e Uryu coordenando para empurrá-lo de volta nos dá aquela dopamina clássica de shonen. Mas o anime garante lembrar que Ishigo não tem técnica nenhuma e está correndo puramente em privilégios de protagonista e vibes. No entanto, o tom muda drasticamente com o mini arco do Gran Fisher, que para de ser diversão e jogos e vira uma sessão de terapia com espada, revelando que o monstro que caça Ishigo é o mesmo que matou sua mãe. A luta se transforma em um colapso emocional chuvoso e cru, onde Ishigo aprende que ter uma espada grande não significa nada se você não tem a determinação para usá-la. Uma lição que ele aprende sangrando em um cemitério, em uma cena surpreendentemente visceral para um show que geralmente censura sangue, marcando a transição de comédia urbana fantástica para shonen de batalha sério. Mas o verdadeiro final deste prólogo, o momento em que os eventos do tutorial acabam e a dificuldade sobe para Suzuzliki, é a chegada de Byakuya e Renji Abarai. Dois ceifeiros de alto escalão que aparecem em Karakura Town com o drip de modelo de passarela e a atitude de um pai asiático decepcionado. Renji, com seu cabelo de abacaxi e tatuagens que provavelmente tomaram 3 horas dos animadores por frame, dá uma surra em Ishigo, mostrando como é uma luta de verdade. Mas é Byakuya quem entrega o ultimato definitivo da realidade. O homem fica em pé em um poste de luz, com o cachecol esvoaçando ao vento, apesar de não ter vento, e se move tão rápido que os frames da animação literalmente pulam, destruindo a espada e o ego de Ishigo em um único movimento. Ishigo é pego em 4K deitado no pavimento enquanto Rukia se entrega para salvá-lo, caminhando para a luz.
É o L definitivo que prepara o maior arco de comeback da história, forçando Ichigo a se juntar a Kizuki Urahara, o lojista de chapéu de balde que definitivamente é o NPC suspeito em quem você não deveria confiar, mas tem que confiar, para passar por um treinamento que envolve cavar para sair de um buraco e lutar contra seus próprios demônios internos só para desbloquear sua espada verdadeira. Este arco, muitas vezes ofuscado pelo spam de Bankai que vem depois, é a fundação de tudo. Estabeleceu a estética única de Urbano encontrando feudal, a trilha sonora matadora e o tema central de que Bleach não é só sobre lutar. É sobre proteger seus amigos com um estilo impecável, provando que mesmo em 2004 Ichigo Kurosaki já estava estendindo um business. Se o arco anterior foi um nível tutorial onde você aprendeu os controles, o arco da Soul Society é o momento em que os desenvolvedores do jogo decidem te jogar em um raid boss de Dark Souls sem itens de cura e dizer boa sorte, divirta-se. Porque este não é só um arco. É um reset cultural que definiu os anos 2000. É uma obra-prima de ritmo, batalhas e plot twists que efetivamente arruinou todos os outros shonen para uma geração inteira de weebs. Pegamos exatamente de onde paramos, com Ichigo e o Esquadrão, Uryu o Nerd Quincy, Shad o Rei Imperturbável, Oriumi a Donzela do Escudo e Yoruichi, que no momento é um gato mas vai quebrar a internet mais tarde, invadindo o além-vida, que se revela um pesadelo burocrático feudal japonês cheio de gente que realmente quer esfaqueá-los. A invasão começa com tudo, eles literalmente atravessam a barreira como um canhão, mas se separam, transformando o arco em um Battle Royale onde cada esquina esconde uma ameaça nível capitão. O primeiro grande teste de vibe vem de Kakuma Darami, um careca com dança da sorte que ensina Ichigo que lutar na Soul Society não é sobre proteger pessoas. É sobre se divertir enquanto tenta assassinar uns aos outros. Mas as apostas emocionais explodem quando Ichigo tem sua revanche com Renji Abarai, uma luta que transforma Renji de vilão genérico em uma figura trágica presa na friendzone do século. Vemos seus flashbacks, sua desesperança em superar Byakuya. E quando ele grita para Ichigo salvar Ruki enquanto sangra, não é só uma luta. É a passagem da tocha que dói mais que uma mensagem de término. Mal você acha que tem espaço para respirar, o jogo te joga Kenpachi Araki. Um homem que acorda e escolhe violência todo santo dia. Um capitão que usa sinos no cabelo só para dar vantagem aos inimigos porque é fisicamente incapaz de encontrar um desafio. Essa luta é testosterona pura e sem adulteração. Um choque onde estratégia vai pela janela em favor de quem consegue bater mais forte no outro, culminando em Ichigo finalmente confiando em sua espada Zangetsu e terminando em um nocaute duplo que te faz questionar se plot armor é uma substância tangível no universo de Bleach. Enquanto Ichigo está ocupado Cedrune em um hospital, o resto do elenco tem seus momentos para brilhar. Uryu consegue derrotar um capitão literalmente destruindo o próprio corpo, e Shad leva um one-shot de Shunsui Kiraku só para estabelecer o teto de poder. Mas tudo leva à execução de Rukia Kushiki na colina Shikyoku. Este é o momento, o trope de escalar a torre. Ichigo passa por treinamento Bankai em uma caverna, batendo em um manequim por 3 dias seguidos, e emerge com um visual puro drip. A cena da execução é onde o anime atinge o pico. Um pássaro de fogo gigante está prestes a incinerar Rukia e, de repente, Ichigo aparece, bloqueando a força de 1 milhão de sóis só com sua espada, destruindo cada falso e jogando Rukia para Renji como um saco de batatas. Isso leva ao evento principal, Ichigo vs Byakuya. Não é só uma luta, é um choque de ideologias. O punk rebelde versus o bootlicker aristocrático. Byakuya ativa seu Bankai, enchendo a tela com milhões de lâminas de cerejeira. Ichigo responde com o power-up mais icônico da história do anime, Tensa Zangetsu. Ele não ganha uma espada maior, ganha uma menor. Comprime todo o seu poder em pura velocidade, encostando uma katana na garganta de Byakuya antes que o cara possa piscar, criando um momento no fim personnel, Kid gravado nas minhas retinas. Mas aí vem o twist. Ichigo começa a perder e seu hollow interno surge. Uma versão gritante e insana de si mesmo que brutalmente vira o jogo, provando que Ichigo não está ganhando por ser justo. Está ganhando porque tem um monstro na coleira. No entanto, justo quando você acha que o arco acabou, Chichikubo puxa o tapete do mundo inteiro com Suki Aizen, o capitão de óculos e modos suaves que morreu antes. Sim, ele fingiu. Fingiu tudo. Ele entra na clareira, joga o cabelo para trás com uma mão, passando instantaneamente de "Olá senhor, prazer em conhecê-lo" para "Sua filha me chama de papai", e para a música tema de Ichigo com um único dedo. Aizen revela que todo o arco, cada luta, cada esforço, foi parte de seu jogo de xadrez 5D para roubar o Gyoku escondido dentro de Rukia.
Ele dá one-shot nos capitães, tanca um feitiço de um gigante distante e desce para o céu enquanto insulta a inteligência de todos, deixando a Soul Society em ruínas e se estabelecendo como o maior vilão da história dos shonen. O arco termina não com uma vitória total, mas com a aterrorizante percepção de que a guerra de verdade acabou de começar, nos deixando sem fôlego, hipados e absolutamente convencidos de que Bleach é a melhor coisa que já aconteceu nas nossas telas. O esquadrão está de volta em Karakura Town, indo para a escola, fingindo que não acabou de derrubar um governo no além-vida. Mas as vibes estão podres imediatamente. O céu parece pesado. A música de fundo muda de rock triunfante para guitarras espanholas ominosas. E de repente temos Shinji Hirako, um aluno transferido com um corte de cabelo que deveria ser crime e um sorriso que grita "Eu sei onde você mora", aparecendo para Ichigo e revelando que é um Visored, um Shinigami com máscara de Hollow. Ele solta a bomba de que Ichigo não é especial. É só parte de um clube que ele não pediu para entrar. E essa sessão de Gaslighting define o tom de um arco marcado por paranoia e crise de identidade. Mas Shinji é só a entrada, porque Aizen, claramente relaxando em um eco-mundo sentado em um trono que custa mais que o PIB de um país pequeno, decide mandar seus batedores. E agora somos apresentados aos Arrancar. Ou aos que arrancaram as próprias máscaras para ganhar poderes de Shinigami, efetivamente quebrando o sistema de power scaling que passamos 60 episódios aprendendo. Entram o Kyoha Cifere e Elmi Largo, a dupla dinâmica de garoto emo quieto e polegar zangado. Quando pousam em Karakura Town, o desrespeito é imediato e catastrófico. Elmi literalmente suga as almas de civis aleatórios só para ver se tem bom gosto. Quando Chad tenta intervir, Elmi desloca o braço dele com um tapa casual que te faz sentir dor física. Oriumi tenta ajudar e Elmi a espanta como uma mosca. É aqui que o trauma realmente começa. Ichigo aparece enfurecido, ativando o Bankai. Por um segundo você pensa, ok, aqui vamos nós, hora do protagonista. Mas os roteiristas batem nele com um nerf chamado Hollow interno. Justo quando Ichigo vai para o kill, seu demônio interno decide grifar o jogo, congelando no lugar e permitindo que Elmi o espanque como um boneco de pano. É vergonhoso. É doloroso. E Ichigo é derrotado não porque é fraco, mas porque está quebrado por dentro. A única razão de sobreviverem é Yoruichi e Urahara aparecerem para salvá-los, provando que os adultos ainda precisam limpar a bagunça das crianças. Mas o verdadeiro momento, que porra é essa, vem quando Gran Fisher, o vilão da temporada 1, retorna como Arrancar buscando vingança, só para dar de cara com Isshin Kurosaki. Isso mesmo. O pai bobo colecionador de posteres de Ichigo aparece com todo o drip de Capitão Shinigami e dá um one-shot no Gran Fisher como se estivesse jogando lixo fora, revelando que era um herói de guerra aposentado esse tempo todo e quebrando a internet antes mesmo do Twitter existir. Mas se fio que ouro é o tiro de aviso, Grinjo Jaquez é a ogiva nuclear. Esse cara é a definição de Black Air Force Energy. Ele não espera ordens. Invade Karakura Town com seu próprio esquadrão de capangas só porque quer briga. As batalhas resultantes são um massacre. Ikaku mal escapa com um Bankai secreto que se quebra, visualmente deslumbrante, mas taticamente estressante. Itsugaya luta contra um Arrancar frenético. Mas o evento principal é Grinjo versus Ichigo. Isso não é uma luta, é uma violação. Grinjo pega a espada de Ichigo com a mão nua só para mostrar que a diferença ainda existe e procede a espancar Ichigo na terra enquanto ri maniacamente. Chuta ele pelo parque como uma bola de futebol, zombando do Bankai dele, zombando da determinação dele, basicamente dizendo você achou que era ele, mas nem chega perto. O Jetsuga Tens de Ichigo deixa uma pequena cicatriz no peito de Grinjo, e Grinjo olha para ela como um inconveniente menor. É um momento de total colapso. Ichigo percebe que está completamente superado e, mais uma vez, é salvo pelo Gongo, ou melhor, por sem pegar Grinjo para um timeout, deixando-o vivo, mas destruído física e mentalmente. Isso leva ao arco da depressão, onde Ichigo tem que voltar rastejando para os Visored, as mesmas pessoas que rejeitou, implorando por ajuda porque está aterrorizado com a própria sombra. A sequência de treinamento aqui é puro horror psicológico. Ichigo tem que lutar contra seu Hollow interno na paisagem mental enquanto seu corpo físico vira um monstro no mundo real, forçando os Visored a se revezarem para bater nele e impedir que mate todo mundo. É uma batalha de instinto versus lógica. Seu Hollow interno, que honestamente é o personagem mais honesto do show, diz, eu não sei sobre essa coisa de salvar o mundo. Eu só quero sobreviver. Desafiando toda a visão de mundo de Ichigo.
Ishigo eventualmente afirma dominância, aprendendo a usar a máscara por míseros 11 segundos. Mas esses 11 segundos representam a mudança de Shinigami para híbrido. Uma evolução necessária para acompanhar o Power Creep. O arco termina com todas as apostas definidas. Aizen está construindo um exército para matar Deus. Os Arrancar estão voltando. Ishigo tem um relógio contando regressivamente para dominar seus demônios antes da Guerra do Inverno começar. É sombrio. É desesperado. E prepara o palco para a invasão de Ueco Mundo, provando que em Bleach a única forma de derrotar os monstros é se tornar um você mesmo. Estamos entrando no arco Ueco Mundo, que é basicamente Soul Society, The Remix. A paleta de cores mudou de madeira feudal japonesa para areia branca depressiva e infinita. Se o arco anterior foi sobre Ishigo sendo humilhado, este arco é sobre Ishigo Stand on Business. E começa com o maior momento dobado da história do anime. Ulquiorra Cifer, o rei morcego emo que parece chorar fluido de lágrima preta, aparece para Oriumi em um túnel entre mundos e dá um ultimato básico: venha comigo ou eu deleto seus amigos. Isso leva à lendária cena Goodbye, Alcyon Days. Um momento tão emocionalmente devastador que sozinho alimentou as Ship Wars por uma década. Ver Oriumi se despedir de um Ishigo dormindo, confessando que se apaixonaria por ele em 5 vidas diferentes. É o tipo de heartbreak parasocial que te acerta bem no meu. Mas a Soul Society fumble the bag. Agem como amigos falsos absolutos, decidindo deixar Oriumi para trás e assumindo que ela virou traidora porque não combinava com a estética deles, efetivamente gostando da missão de resgate. Mas Ishigo não aceita. Olha o Capitão Comandante Yamamoto nos olhos, um homem que é literalmente uma bomba nuclear com barba, e diz aposta feita. Vai por conta própria invadir a dimensão dos Outlaws. E quem vai com ele? Uryu ainda sou um hater, Ishida e Shad eu nunca falo, mas estou sempre locked in. O esquadrão está de volta junto, caminhando para o Garganta com o Savager de um grupo de hip hop lançando o mixtape mais pesado de 2007. Bem-vindo ao Eco Mundo, um reino que é 90% areia, 10% árvores de quartzo e 100% vibes ruins. Os meninos pousam no deserto e imediatamente pegam uma mascote, Nel, uma toddler arrancar com lisp e bolha de ranho que na verdade é uma ex-espada e uma poverose certificada. Eles invadem as portas de Las Noches, o castelo de Aizen, tão grande que tecnicamente tem seu próprio sistema climático, provando que Aizen está compensando alguma coisa. O grupo decide se separar, porque obviamente nenhum deles assistiu filme de terror, transformando o arco em uma gauntlet de 1v1 contra os Privaram Espada, os Boormers do mundo arrancar que foram demitidos quando Aizen contratou a nova geração. Ishigo luta contra Dordone, um homem com mais estilo que substância. Vemos Ishigo tentando ser um protagonista bonzinho, recusando usar Bankai até Dordone implorar por respeito, levando a um momento volesome de esportividade antes do espada ser absolutamente cozinhado pelos Ezequias. Lembrando que o departamento de RH de Aizen tem tolerância zero para fracasso. Enquanto isso, Shad finalmente consegue sua vitória. Luta contra Gantenbainini, um arrancar de afro, e revela o braço direito do gigante e o braço esquerdo do diabo, transformando-se em um tanque ambulante. A mudança de arte aqui é imaculada. Shad explode o cara através de uma parede com eu direto, um soco tão forte que pareceu um base boost dando errado. Por um momento glorioso, os fãs de Shad estavam comendo bem. Mas então Noitra Gilga acontece. O quinto espada, um homem construído como um louva-a-Deus com uma colher de arma, aparece e dá one shot em Shad, deixando no chão. É um lembrete duro de que o power scaling em Las Noches é exponencial e nossos meninos estão nadando com tubarões. O arco dos Fierce Figs é onde a realidade do grind se instala. É a parte do RPG onde você percebe que não trouxe poções suficientes, seus companheiros de par estão trolando e o design da dungeon são corredores brancos infinitos que parecem todos iguais, criando um pesadelo claustrofóbico que testa sua sanidade tanto quanto seus reflexos. Enquanto Ishigo está ocupado speed date os privaram, temos que falar sobre o casal estranho do século, Renji Abarai e Uryu Ishida. Renji, um homem cuja taxa de vitórias e derrotas está lutando pela vida, se junta a Uryu, que é basicamente o líder de Rai tentando pastorear gatos. Juntos eles caem na armadilha de Saela Porro Grans, o oitavo espada e um personagem puro pesadelo não filtrado. Ele é um cara que olha para o seu build, e depois instala um mod que desativa seus botões. A luta começa em uma sala que Saela Porro projetou especificamente para anular as habilidades deles porque leu as wikis antes. Literalmente, o cara tem dados sobre tudo.
Ver Renji tentar balançar Zabimaru só para ela falhar é um nível de vergonha alheia que dói na alma. Essa luta é a definição de hacks. Sayalaporro não luta. Ele libera sua ressurreição, que o transforma em um monstro estranho de flor e tentáculos, e procede a soltar o movimento mais desrespeitoso da série, as bonecas voodoo. Cria clones em miniatura de Renji e Uryu, mas em vez de esfaqueá-los, começa a destruir os órgãos internos deles um por um. É bore horror. É nojento. E é profundamente desconfortável ver Renji tossindo sangue porque um cientista de cabelo rosa está esmagando um brinquedo que representa seu rim esquerdo. É o momento definitivo de Deus, por favor nerfem. Uryu tenta Big Brain a situação com seu kit de química Quincy, analisando padrões de Heiryoku e fazendo um Quell Actuale para prender Sayalaporro em uma explosão massiva, um momento incrivelmente hype por exatos 5 segundos. Por que Sayalaporro simplesmente come um de seus próprios minions para se curar? Sim, ele literalmente consome seu próprio funcionário para recuperar HP. Isso é vilão corporativo no auge. O desespero nessa luta é palpável. Ela se arrasta com frustração e captura perfeitamente a sensação de lutar contra um boss com fases infinitas que simplesmente se recusa a morrer, deixando Renji e Uryu completamente cozidos, abraçados no chão, esperando um milagre ou um capitão psicopata para salvá-los. Enquanto isso, na torre assustadora de Trauma, Rukia Kushiki luta pela vida contra Aroniero Harueri, o nono espada, que é basicamente um pote de vidro com duas cabeças flutuantes e vibes ruins. Essa luta é crucial porque não é física. É guerra psicológica. Aroniero usa o rosto de Kain Shiba, mentor de Rukia e o homem que ela foi forçada a matar, efetivamente japonizando o PTSD dela. Ele a gasliga, dizendo para matar os amigos para espiar seus pecados. Ver Rukia hesitar, tremendo porque não consegue cortar o rosto do homem que amava, platonicamente, na maior parte, é de partir o coração. É uma aula magistral de como Bleach usa suas lutas para explorar traumas dos personagens em vez de só níveis de poder. Quando Aroniero revela sua forma verdadeira, um pesadelo grotesco parecido com um blobfish, e esfaqueia Rukia no estômago, parece que acabou. A tela fica preta, a música corta, e temos um flashback que lembra que o coração não é só um órgão físico, mas o laço entre as pessoas. Rukia, com um buraco no peito, lembra dos ensinamentos de Kain e entrega o terceiro dança Shirafune. Um movimento tão elegante e tão desesperado que reconstrói sua espada quebrada puramente com pressão espiritual para perfurar o tanque cerebral de Aroniero. É lindo. É trágico. E termina com Rukia desabando, vitoriosa mas morrendo, reforçando o tema do arco de que vencer em um eco-mundo sempre vem com um custo devastador. Mas o destaque, o momento em que o orçamento foi para a estratosfera, é o retorno do rei, Grinjor Jaeger Jaquez. Depois de Shigo ser humilhado, espancado e traumatizado, Grinjor arrasta Oriumi para a cela dele para curá-lo porque se recusa a lutar contra um oponente enfraquecido. Isso é mentalidade Vegeta em esteroides. Grinjor não liga para o plano de Aizen. Não liga para a guerra. Só quer provar que é o predador ápice. A luta que se segue é sobrecarga sensorial. O design de som é nítido, o choque de aço, o rugido dos ceros, e a animação muda para um estilo fluido e cinético que te faz sentir cada impacto. Grinjor libera a Pantera, transformando-se em um homem jaguar azul com cabelo que desafia a gravidade ainda mais que o normal, e grita sobre como vai mastigar Ichigo. Mas este não é o mesmo Ichigo do início do arco. Este Ichigo está cansado. Está farto de jogos. E quando Grinjor usa Desgarron, criando garras azuis gigantes de energia, Ichigo não desvia. Ele tanca. Quebra o ataque com a mão nua. E a máscara está rachando agora. Seus olhos fixos na vitória. É um choque de filosofias. Grinjor luta para afirmar dominância, preencher o vazio da solidão com violência. Ichigo luta para proteger, carregar o fardo de todos que esperam por ele. O golpe final não é um grito de raiva, mas um corte silencioso e decisivo que atravessa o barulho. Ichigo deixa Grinjor na areia, não morto, mas derrotado, fechando o livro em uma das maiores rivalidades da história dos shonen. O arco dos Fierce Figs termina não com celebração, mas com exaustão, enquanto Ichigo olha para o céu, percebendo que derrotou o rei. Mas o deus de Eco Mundo, Aizen, ainda está esperando, e o raid está longe de acabar. Se Grinjor é o guerreiro honrado, Noitra é o griffer tóxico que fica campando o spawn point esperando você desconectar.
Ele aparece para um Ichigo exausto com uma arma que parece uma colher gigante porque aparentemente está pronto para recolher os restos da dignidade de Ichigo e procede a violar a Convenção de Genebra. Ichigo está rodando com 1% de bateria. Sua máscara está quebrada, a espada pesada, e Noitra sorri, chutando ele enquanto está no chão e provando que cavalheirismo em um eco-mundo está morto e enterrado. É genuinamente difícil de assistir. É como ver um pro player surfando em lobby de bronze. Mas então Bleach solta um dos seus momentos mais lendários, Wait, What? Nel, a toddler com lisp e bolha de ranho. Sim, ela não é uma toddler. Em uma sequência de transformação que fez todo o fandom se desculpar por algum dia tê-la chamado de irritante, ela revela sua forma verdadeira como Neliel Todelshan, uma ex-terceira espada. E ela é, e não posso enfatizar o suficiente, energia de mame absoluta. Ela se transforma em uma deusa cavaleira centauro e procede a humilhar Noitra, blitzando ele com uma lança e provando que era ela o tempo todo. É um pico de hype que quebra o teto. Mas porque Kubo odeia a felicidade, ela volta a ser bebê logo antes de dar o golpe final, deixando o esquadrão completamente indefeso e olhando a morte na cara. Este é o momento Always Lost. Renji e Uryu estão sendo digeridos por um experimento científico. Chad está tirando soneca no chão. Rukia está sangrando. E Ichigo está sendo preso pelo Minion Frat Boy de Noitra, Tesla. Está sombrio. É a tela de Game Over. Mas então você ouve o som de passos, uma presença de Heiryoku que parece que a gravidade aumentou 10 vezes. Os capitães chegaram. E não só chegaram, eles apareceram com o savageiro exagerado de um Party Max Level entrando em uma dungeon de iniciantes. Kenpachi Araki, Byakuya Kushiki, Hetsu no Ana e Mayuri Kurotsushi pousam em um eco-mundo, e a mudança de vibe é instantânea. A música de fundo muda de desespero sem esperança para boss music. Mas dessa vez o boss está do nosso lado. Kenpachi literalmente chuta Tesla para a estratosfera, dando one-shot em um cara que estava bullyando o protagonista. E o olhar que Noitra tem nos olhos é como uma criança acordando no Natal. Este é o matchup que não sabíamos que precisávamos. O objeto imparável versus o maníaco imóvel. Kenpachi versus Noitra não é uma batalha de estratégia. É uma batalha de durabilidade. São dois tanques parados no meio da lane trocando ultimates. Noitra tem a pele mais dura de todos os espadas e simplesmente não o liga. Deixa Noitra cortar ele só para ver se dói. E quando é esfaqueado no olho. É testosterona pura e sem adulteração. Noitra libera a Santa Teresa, crescendo 6 braços e 6 pernas, virando um liquidificador da morte. E Kenpachi está se divertindo como nunca. Mas o momento que define essa luta, um momento que virou meme por anos, é Kendo. Kenpachi, um homem que se recusou a aprender uma única habilidade a vida inteira, revela que o capitão comandante o forçou a aprender a antiga arte de segurar uma espada com as duas mãos. Sim, isso é o power-up. Ele segura o cabo com as duas mãos, desce o golpe e deleta a Noitra do servidor. É hilário. É incrível. E prova que às vezes você não precisa de uma bomba mágica. Só precisa bater no outro cara realmente, realmente forte. Noitra morre olhando para Nel, um fim trágico para um homem consumido por inferioridade. Mas honestamente, estávamos muito ocupados torcendo por Kenpachi para notar a nuance. Enquanto isso, no Laboratório dos Horrores, temos a resolução da luta contra Sayalaporro. E é aqui que Bleach fica estranho. Mayuri Kurotsushi, capitão do Esquadrão 12, entra para salvar Renji e Uryu. E o que se segue é uma batalha científica. Sayalaporro acha que é o cara mais inteligente da sala por causa das bonecas voodoo e a habilidade de esmagar órgãos. Mas esqueceu de uma coisa, Mayuri não é um cientista. Ele é um louco. Mayuri revela que já substituiu todos os seus órgãos por partes falsas de manequim porque é paranoico. Ele contra todas as habilidades de Sayalaporro com um gadget que tira da orelha. E então solta a droga Superman. Infecta Sayalaporro com uma poção que sobrecarrega os sentidos tão drasticamente que um segundo parece 100 anos. Assistimos do POV de Sayalaporro enquanto a espada de Mayuri se move em direção ao coração dele em câmera lenta por séculos. É possivelmente o destino mais cruel e aterrorizante da série. Mayuri palestra sobre perfeição enquanto o esfaqueia, entregando um monólogo que desconstrói a própria ideia de estagnação científica, cimentando-se como o personagem que você absolutamente odeia, mas definitivamente quer do seu lado quando as coisas ficam difíceis.
E não esqueçamos Byakuya, que encontra Zonmari Huriels, o sétimo espada, tentando executar